Embora cada vez mais tenhamos informação de que exames laboratoriais, exames de sangue, não são marcadores tão fidedignos, né? Marcadores que podem transmitir a realidade sobre a saúde de um paciente. E hoje em dia a gente tem a metabolômica trazendo justamente isso, né? Essa clareza de que por trás de biomarcadores simples de sangue existe um mundo inteiro de marcadores, como por exemplo ácidos orgânicos urinários, que vão trazer informações muito mais precisas de coisas que acontecem dentro de uma célula, porque a gente não consegue olhar um exame de sangue e saber através dele o que está acontecendo dentro da célula, eu só consigo olhar o que está circulando no sangue. Isso muitas vezes pode não ser tão claro para a gente. Porém, alguns desses biomarcadores que a gente coleta, exames simples de sangue, eles trazem informações que deveriam ser consideradas assim, olhadas melhor dentro do consultório. Exames que tradicionalmente passam corrido na prática médica e que por trás desses exames existem informações que vão me ajudar na prática clínica, inclusive a fazer um prognóstico do futuro desse paciente. E hoje eu quero falar sobre um desses exames. Você já ouviu falar sobre hemoglobina A1C? Talvez não com esse nome. Eu vou trazer outro nomezinho aqui que é mais comum, ó. Hemoglobina glicada. Agora sim, né? Muitos de vocês já fizeram este exame no consultório e talvez não tenham entendido a magnitude e a importância desse marcador. E para isso a gente vai ter que entender um pouquinho mais sobre o universo do diabetes e a história da hemoglobina glicada, que é datada de muito antigamente, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por que isso é importante? Porque o diabetes, vamos lá, o diabetes, primordialmente, o diabetes mellitus, ele existe, né? A gente fala muito do tipo 1, do tipo 2, né? A gente já tem também aqui o tipo 3, eu falo muito sobre isso em um dos vídeos que eu já falei, vamos botar o linkzinho aqui, quem quiser saber mais sobre o diabetes tipo 3, está aqui no quadro. Bom, o diabetes tipo 2, que hoje representa a imensa maioria dos diagnósticos de diabetes no mundo, ele é o diabetes que a gente chama de reversível, né? Para quem já tem, quem já desenvolveu o diabetes tipo 2 é possível curar, mas também é muito possível prevenir, porque o diabetes tipo 2 ele está associado principalmente a hábitos de vida. Ah, mas e a questão genética? Existe a genética, mas a genética não sentencia ninguém a ter esse tipo de diabetes, né? Agora, você pode nem ter a genética para ser diabético, mas os teus hábitos de vida vão te tornar diabético, né? Tá, só que aí a gente tem, infelizmente, uma superficialidade na avaliação do diabetes, porque a gente aprendeu a olhar a glicose de jejum, né? Glicose de jejum. E que se o paciente tem uma glicose de jejum boa, ele está bem. Mesmo que ele tenha um barrigão, mesmo que ele se atole de biscoito recheado, que ele coma pão todo dia, se a glicose de jejum dele está dentro de até 99, está tudo certo. Isso é um grande erro, né? Porque a gente tem que analisar o paciente de uma forma muito mais complexa, principalmente olhando a glicose de jejum e a insulina. Hoje está difícil escrever aqui, estou escrevendo tudo errado. A insulina de jejum, tá? Mas mesmo assim, eu ainda posso ter um paciente que está quase diabético na minha frente e eu ter uma glicose de jejum, uma insulina de jejum dentro da normalidade. Claro, aí eu já fiz vídeo aqui explicando sobre a importância da curva de glicose, da curva de insulina, que eu prefiro muito mais do que o tal índice Roma, prefiro o exame de curva, até porque isso aí você faz uma vez na vida, não é toda hora que fica pedindo para o paciente. Porém, o que a gente tem que entender? A hemoglobina glicada é um exame interessantíssimo para nos contar um pouquinho sobre a história nutricional do paciente das últimas semanas, né? A gente fala aí entre 90 a 120 dias. Por quê? O
que é a hemoglobina? Vamos lá. Hemoglobina é uma metaloproteína que vai estar dentro da hemácia. Então, aqui, ó, a hemácia, vamos desenhar uma hemácia aqui. A hemácia é uma célula do sangue, né? É o glóbulo vermelho, também chamado de eritrócito. A hemácia é a célula vermelha do sangue. E dentro dela eu tenho a hemoglobina, que é onde vai ligar no ferro e transportar ferro pelo sangue todo, ok? Só que a hemoglobina, ela pode ser glicada. E aí é importante entender esse conceito, o que é glicar alguma coisa. Eu vou traduzir numa linguagem simples, é como se fosse assim, ó, glicar é igual a caramelizar, tá? Glicar vem de glicose. Então, toda vez que tivermos picos exagerados de glicose no sangue, níveis exagerados de glicose no sangue, nós vamos caramelizar algumas estruturas. Uma dessas estruturas é a hemoglobina. A hemoglobina, ela tem vários subtipos de hemoglobina. Vou botar aqui no quadro para a gente entender isso melhor, tá? Ó, eu abrevio a hemoglobina com HB, que, como eu disse, tem os subtipos, né? Tem a A0, tem a hemoglobina A1, aí aqui os subtipos da A1, né? Eu tenho A1A1, eu tenho A1B e eu tenho A1C. E a gente vai falar dessa aqui, ó, a hemoglobina A1C. Ó, hemoglobina A1C. Por que a A1C? Porque no terminal beta da porção da hemoglobina A1C, ela tem um aminoácido chamado valina que faz uma ligação com a glicose, uma ligação estável e irreversível. Olha o que eu quero falar aqui então. Esse tipo de hemoglobina A1C, quando for caramelizado pela glicose, quando recebeu a glicose, portanto glicou a hemoglobina, essa ligação ela é para sempre, até a célula morrer. Então, olha comigo, quanto tempo dura uma hemoglobina? Ela vai durar entre 90 e 120 dias. Quando eu falo durar, é tempo de vida. Essa célula vermelha vive de 3 a 4 meses. Quando ela recebeu excesso de açúcar, ela vai ficar com essa marcação, é como se fosse aquele boi que foi marcado com ferro quente, né? Um crime, inclusive, mas enfim, foi marcado, ficou marcado. Até enquanto esse boi existir, vai estar marcado ali, tá? Bom, então isso aqui pode ser usado dentro do consultório médico como um indicador para saber se esse paciente está tendo picos de glicose na sua dieta. Então, por exemplo, se o paciente viajou final de ano, foi para a praia, fez uma esbórnia gastronômica em janeiro e ele vem para o meu consultório em junho e ele fez esse exame recente em junho, não vai mostrar o que ele fez lá em janeiro. Mas se ele fizer os exames em março e trouxer para mim, eu consigo saber que esse paciente não tem a menor maturidade para tirar férias. Vai aparecer lá que nas férias dele ele pisa na jaca, ele consome muito álcool, ele come muito açúcar. Então é um exame que a gente chama de dedo duro. Isso não é de agora que a gente sabe, né? Desde 1958 que esse exame foi conhecido pela comunidade científica e começou a ser utilizado, mas ainda não era utilizado com essa certeza toda de que ele realmente era um bom exame. Ele era usado como um indicador indireto, né? Foi em 1993 que ele passou a ser realmente validado. Olha quanto tempo demorou para ser validado como um exame que deveria ser pedido para 100% dos diabéticos, né? Porque um estudo publicado em 1993 e também depois um estudo publicado em 1998, que foram os dois grandes estudos que mostraram que a hemoglobina glicada era e deveria ser utilizada como um indicador para diabéticos, a partir de então isso se tornou algo indiscutível. O que é discutível em relação a isso? O discutível é que por muitos anos e até hoje, esses estudos eles mostram
números que eu discordo, tá? Eles mostram que a hemoglobina glicada para um paciente diabético, ela deve ficar sempre abaixo de 7%, ou seja, se a pessoa mantiver uma hemoglobina glicada, né, uma pessoa diabética, mantiver uma hemoglobina glicada menor que 7%, estaria teoricamente bom, porque é só acima de 7% que vão começar que esse paciente vai começar a apresentar manifestações sistêmicas da doença diabetes. O legal é que hoje existem escolas que já estão trazendo valores menores, estão falando em 6,5%. Olha aqui, ó. Então já está se falando de valores menores. Eu, particularmente, ainda discordo disso. Por quê? Vamos lá. Tudo bem que isso aqui é o que é considerado marcador para desenvolver manifestações sistêmicas da doença. Mas qual marcador? Qual marcador de que tipo de manifestação? O que o diabético muito comumente vai apresentar? Ele vai apresentar lesão no olho, ele vai apresentar lesão no rim e ele vai apresentar lesão nos vasos sanguíneos. Então, esse marcador aqui de 6,5% ou 7% está falando que acima disso é que o paciente vai manifestar esse tipo de complicação, né? Retinopatia diabética, uma insuficiência renal diabética e uma arteriosclerose, né? Não é, o que eu estou falando? Eu não estou falando de aterosclerose, eu estou falando de arteriosclerose, que é o enrijecimento das artérias. E também aqui, esqueci de falar, né? Mas obviamente, lesão de nervos, né? A gente sabe que o diabético, ele vai perdendo a sensibilidade nos dedos das mãos e dos pés, porque ele vai tendo lesão de nervo. Então aqui, ó, as quatro principais manifestações do diabético. Mas tem uma que não foi falada, que não é citada aqui quando determina-se esses marcadores, que é o que justamente a gente conhece hoje como diabetes tipo 3. E o diabetes tipo 3, ele é o Alzheimer, doença de Alzheimer, uma doença de demência precoce. E muitos estudos atuais mostram que não precisa nem chegar em 6,5 de hemoglobina glicada para que a gente comece a ter uma maior predisposição para diabetes tipo 3 ou doença de Alzheimer. Então, olha como isso é importante para a gente fazer uma revisão e entender melhor sobre os indicadores da hemoglobina glicada. E por que é tão importante falar de glicação e demência? Porque olha só, quando a gente fala em glicar, eu estou aqui mostrando para vocês que a gente pode glicar uma hemoglobina, né? Legal. Tá, mas quando eu tenho um indicador de que a hemoglobina está sendo muito glicada, indiretamente eu estou sabendo que outras estruturas estarão sendo muito glicadas também. Então ela não é um indicador absoluto de hemoglobina. Ela vai falar de outras estruturas. Por exemplo, ela vai falar que a apolipoproteína A também está sendo glicada. E quando ela é glicada, ela é inutilizada. E o que serve a apolipoproteína A? É quem forma o colesterol bom, o chamado HDL. Então, se você glicar muita apolipoproteína A, você não forma colesterol HDL. Por que o paciente diabético tem HDL baixo? Agora você já entendeu. Outra estrutura que vai ser glicada é o aminoácido prolina. O aminoácido prolina é extremamente alvo da glicose. E quando eu glico prolina, eu inutilizo a prolina, que é um aminoácido para formar colágeno, principalmente de vasos sanguíneos. Então é aquela pessoa que glica muito, o vaso sanguíneo dela perde elasticidade, o vaso fica mais rígido e a pele também, porque não forma colágeno. Pessoa que come muito açúcar tem mais ruga, tem pele de velho. Agora, o que vai formar? O que eu vou formar aqui quando eu glicar demais? Eu vou formar o que a gente chama de AIDS, tá? Olha só, Advanced
glycation and products. O que isso significa, Samuel? Age não é idade em inglês? Sim, o age significa, se fosse traduzir idade, não tem nada a ver. Isso aqui é uma abreviatura dos ages, que são radicais livres. Não é um ele tem um efeito de radical livre. Os ages são produtos finais da glicação avançada, que lá no cérebro vão trazer uma inflamação, uma desnaturação, trazendo então um aumento muito grande de risco de doença demencial. Então olha o risco de a gente aceitar aqueles indicadores 7% de hemoglobina glicada, 6,5%. Eu, Samuel da Lelast, não trabalho nem de perto com esses indicadores. Por quê? Porque, veja bem, 5%, até 5%, seria o indicador perfeito. Ah, Samuel, mas isso é impossível num diabético. Sim, concordo. Se for um diabético tipo 1, principalmente, que usa insulina, isso aqui é impossível. Agora, olha o que eu disse, diabetes tipo 2 é reversível, se o paciente fizer o que tem que ser feito. Uma vez que ele reverta, ele consegue chegar nos 5%. Enquanto ele ainda está no diabetes, ele não consegue. Tá, mas tem que ser 5? Não, 5 é o ideal. Mas olha só, a margem aqui é curta, hein? Acima de 5,7, qualquer coisa acima de 5,7 já é ruim. 5,7 já é ruim. Eu trabalho com o meu paciente, o target, o alvo, é muito menos do que isso. Eu ainda boto aqui, ó, 5,5 como o máximo. Samuel, mas 5,5 para 5,7 é só 0,2. Não, mas olha só como a janelinha é curta. É de 5 a 5,7. Então, cada 0,10 aqui é muito importante. Então, assim, ó, eu trabalho com o meu paciente entre 5, 5,5 no máximo. Por quê? Porque todos os dias nós perdemos fisiologicamente, nós perdemos de 10 mil a 100 mil neurônios por dia. Isso é a morte natural dos neurônios, tá? Quanto mais alta a hemoglobina glicada, mais neurônios eu vou perder. Então, poupar neurônios significa manter a hemoglobina glicada baixa. Agora, vamos lá. Um detalhe, apenas a título de informação, isso aqui na verdade nem seria para o público leigo, seria para o médico, né? Mas vamos falar aqui até para as pessoas não se apavorarem aqui, ó. Seguinte, existem, se eu estou analisando a hemoglobina glicada, eu tenho que sempre fazer uma relação com a hemoglobina, ou seja, eu vou pegar aqui o exame de hemograma e vou pedir para o paciente número, né, quanto ele tem de hemoglobina, quanto ele tem de hematócrito, quanto ele tem de RDW, tudo indicadores que eu vou olhar no exame de sangue, ok? Bom, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos entender que existe uma conta aqui meio óbvia, tá? Olha só, vamos supor que eu tenho um paciente que tem uma hemoglobina de 15, tá? A hemoglobina dele é 15. E aí ele tem, no mesmo exame, uma hemoglobina glicada de 5,2, ok? Tá. Por algum motivo, esse paciente diminuiu a sua hemoglobina. Vamos supor, um motivo pode ser o quê? Uma mulher que menstruou, teve um fluxo sanguíneo da menstruação, que perdeu muito sangue e ela foi lá e coletou o exame logo depois da menstruação, ou ela fez uma cirurgia, ou homem ou mulher, fez uma cirurgia, perdeu muito sangue, e aí a hemoglobina, no segundo exame, a hemoglobina baixou para 13,5. Ó, eu baixei a hemoglobina. E aí eu pedi para essa paciente o exame de hemoglobina glicada. E o exame de hemoglobina glicada veio 5,4. Aí eu vou falar para a paciente, ó, olha só, você piorou a tua alimentação, você comeu mais açúcar, você comeu mais farinha, você comeu fruta, você comeu coisa demais que vira glicose. E ela vai falar assim, não, mas eu não mudei nada na minha alimentação. E eu vou dizer, mudou sim, o exame está dizendo, não mente para mim. Não, cuidado, olha só, como baixou a hemoglobina, por uma hemodiluição, obviamente vai glicar mais, porque ela continua comendo a mesma coisa, mas agora o número de células de hemoglobina
no corpo, no sangue dela baixou, portanto, aquela mesma quantidade de alimento que converteu em açúcar, agora glicou mais células, tem menos células para ser glicada, entendeu? Glicou mais essas células. Então aumentou a hemoglobina glicada. Isso é muito importante, entender esse fator de correção que tem que ser feito, tá? Agora tem um detalhe. E se eu tenho um paciente que por algum motivo eu preciso ficar controlando de perto essa questão da hemoglobina glicada? Olha como fica ruim. Pô, eu mudei a dieta e um mês depois eu já tenho que saber se a dieta está dando certo. Se eu pedir a hemoglobina glicada, eu não consigo ter essa informação. Por quê? Porque ela demora 3 meses para mudar. Porque 3 meses a 4 meses. Aí eu vou contar para vocês que existe um outro exame aqui chamado de frutosamina, que é a mesma coisa que a hemoglobina glicada, porém, ao invés de medir a glicação da hemoglobina, mede a glicação principalmente da proteína albumina. Albumina e outras proteínas, mas é a albumina aqui que tem maior expressão nesse exame. Só que aqui essas proteínas, e a albumina é a principal, elas vão ter um tempo de vida de 15 a 21 dias. Então, se eu peço um exame de frutosamina para o paciente e peço de novo 30 dias depois, eu já consigo saber se ele mudou a dieta, se ele melhorou, se ele adequou. Isso é muito importante na gestante, por exemplo. Uma gestante que começa a aumentar a hemoglobina glicada, primeiro que eu perco um pouco de parâmetro, porque a gestante pode baixar a hemoglobina no sangue, né? Por uma hemodiluição. E aí eu começo a ficar sem parâmetro, o que eu faço? Eu vou justamente para o exame de frutosamina, porque eu posso pedir de 30 em 30 dias para saber se esse exame está dando certo ou não. Agora, isso aqui é um conhecimento importante para você entender melhor o que acontece com o teu sangue, né? A relação do que você come e o que o teu sangue mostra de alteração, mas lógico, sempre acompanhado de um nutricionista, acompanhado de um médico que vai mais para essa linha da nutrologia, essa linha do tratamento natural, né? Por quê? Porque, como eu disse, é muito fácil você se enganar, né? Nós médicos já nos enganamos muitas vezes, como eu disse aqui, por exemplo, pega um paciente que baixou a hemoglobina no exame e eu não cuidei desse detalhe, e aí eu vou lá e critico ou tomo alguma decisão baseada na mudança de uma hemoglobina glicada, né? Eu posso talvez aumentar um medicamento, um suplemento e não me dei conta que eu tinha que ter cuidado disso. Então, se para nós profissionais da área da saúde isso já é um desafio diário, para você, nosso público leigo aqui do canal do YouTube, você tem que entender que não é possível você fazer tudo isso sozinho. É muito importante esse acompanhamento médico, nutricional, para que você possa cada vez mais saber que está indo para o caminho certo, que, segundo o que defendemos aqui, é o caminho da longevidade com saúde. E esse exame de hoje, né, que eu trouxe aqui para vocês como informação, ele tem toda essa importância, porque olha só o que eu disse, ele ajuda, né, o controle através da hemoglobina glicada, ajuda você a ter artérias mais elásticas, né, com mais complacência, né, que é a contratibilidade, ajuda você a diminuir o impacto do processo demencial no cérebro, esteticamente também, né, uma pele mais bonita e, obviamente, cuidar para não ter uma das principais síndromes que hoje é o que tira a qualidade de vida, é o que tira a vida de muitas pessoas, que é a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica ela tem sempre associado aqui uma bela resistência insulínica, então entender a importância desse exame faz toda a diferença nesse teu processo aí de buscar conhecimento para a vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.
Música